Que a doce paz do nosso Divino Mestre, então, uma vez mais, possa continuar envolvendo as nossas mentes, os nossos corações, de modo a que prossigamos no nosso processo de autodescobrimento através da doutrina espírita. Tudo isso que tem sido estudado aqui é muito importante, porque faz aflorar uma série de questões que, às vezes, no dia a dia a gente não pensa, não reflete sobre elas, não encontra oportunidade até, tão preocupados que estamos com os nossos compromissos do dia a dia, principalmente com o tempo, Eu só tenho meia hora para falar, então já começo a olhar o relógio e isso é um fator de ansiedade para o ser humano, O problema do tempo, da medida do tempo. Então daqui a pouco vai terminar a reunião, vou para casa, vou levar 40 minutos para chegar em casa, tal hora vou dormir tantas horas, amanhã cedo tenho que fazer isso, aquilo, tal hora. Então a gente fica muito preso a essa dimensão do tempo. Por quê? Porque isso é uma coisa, digamos, importante na vida humana. Nós criamos um sistema para exatamente administrar o nosso tempo e podermos fazer frente aos nossos compromissos de acordo com o tempo, digamos, que nós vamos ter, com o qual vamos poder contar na nossa própria existência. Quando a gente vem para o mundo, temos uma previsão de um tempo a ser vivido e o que é que nós vamos ter que fazer, qual é a nossa programação, E muitas vezes o tempo que nos é dado, se por um lado é suficiente para aquilo, de acordo com a programação feita, por outro, não chega para tudo que nós temos que fazer, porque administramos mal o tempo. Então o tempo tem uma grande importância para nós como seres humanos. Mas como é para o espírito? Como o espírito vê o tempo? Conta-se o tempo da mesma forma no mundo espiritual? São duas realidades diferentes. Para começar, o espírito é um ser fora do tempo e do espaço também. Por isso é que nós estamos inseridos no contexto da eternidade. Na eternidade não há tempo, não há divisões de tempo. O tempo é um só, é o tempo da chamada duração, que o grande filósofo francês Henri Bergson definiu na sua filosofia. O tempo da consciência é o tempo da duração. É diferente do tempo científico, o tempo do relógio, dividido em pequenas partes. O tempo da consciência não tem essa divisão. Se nós tivéssemos acesso agora ao nosso próprio histórico de vida, de cada um de nós, nós faríamos, digamos, algumas identificações de acordo com o tempo terreno. Eu vivi em tal época, em tal lugar, assim. Mas do ponto de vista do espírito, eu veria a minha história como ser em evolução, o que eu realizei até este momento, e não estaria preocupado com o tempo. Aliás, há algumas expressões que a gente usa aqui, que digamos, na espiritualidade não faria o menor sentido. Digamos que você encontre um amigo no mundo espiritual, conheceu já um amigo de longa data, se você dissesse para ele: e aí, velho, como vai? Não faria o menor sentido. Como velho? O espírito não envelhece. Essa é uma expressão que a gente usa aqui, que tem a ver com o tempo, mas na espiritualidade não faz sentido. Ou então dizer: puxa, parece que foi ontem que nós nos encontramos.
O que é o ontem para o espírito? Não é nada, não tem esse ontem, não é? Aliás, passado, presente e futuro também são dimensões que nós conhecemos bem aqui, no nosso plano. Então, nós vivemos aqui, digamos, medindo o tempo e nos escravizamos a ele. Se nós pensarmos bem, olha, a Terra, o nosso planeta, tem quase 5 bilhões de anos de existência. Olha que tempo, não é? E nós, inseridos dentro desse contexto, nós que chegamos até aqui, no ponto em que nos encontramos, quantos bilhões de anos temos nós de existência? Nada, não é? Porque do ponto de vista do espírito, não se conta em anos, nem em 1000, nem em milhões e nem em bilhões. Imagina no mundo espiritual encontrar um homem, poxa, você já tem 5 bilhões de anos de existência? Não faz sentido isso, não é? Então, nós aqui estamos, digamos, nós organizamos a nossa vida de acordo com o tempo. E o tempo aqui na Terra está relacionado com, digamos, com os movimentos do próprio planeta dentro do sistema solar, não é? O movimento da Terra, a alternância entre o dia e a noite, que tem a ver exatamente com o movimento de rotação, né? E assim nós vamos tentando nos organizar em função do tempo. Imagine um rio extremamente volumoso, né? Um rio muito grande, enorme, cujas águas, né, caminham para o oceano. Se nós quisermos, digamos, aproveitar esse potencial natural, o que é que vamos fazer? Vamos fazer um dique, né? Vamos fazer uma represa e transformar essa água em energia, que é o que o homem tem feito, né? Em várias partes do mundo. Transformar essa água numa energia, em alguma coisa mais proveitosa, mais útil para resolver outros problemas, outras situações, né? Imagine o tempo como sendo esse rio volumoso, caminhando para o oceano da eternidade, o infinito, não é? O incontável, o imensurável. E aí nós vamos fazer o dique. Qual foi o dique que o homem criou? O calendário. O calendário é o dique do tempo, onde nós começamos a transformar o tempo em algo que viesse a nosso benefício, não é? Que nós pudéssemos organizar a nossa vida, o nosso tempo útil, o nosso tempo de trabalho, o tempo de descanso, o tempo de lazer. Tudo isso é uma criação nossa, a partir do momento em que o homem, já com um certo desenvolvimento intelectual, não é? Cultural, começou a pensar em fazer essa medição, começou a perceber como eram os movimentos, como as coisas aconteciam e se repetiam no âmbito da natureza. E aí criou-se o calendário, não é? Passaram-se alguns milhares de anos, porque o primeiro calendário terrestre tem aí aproximadamente 6.000 anos, mais ou menos 6.000 anos, digamos, porque, segundo se diz, foram os antigos egípcios quem criaram o primeiro calendário, depois copiado pelos romanos, né? E finalmente tendo chegado até nós com as mudanças, as transformações que ocorreram ao longo do tempo, né? Então, do calendário, finalmente nós chegamos ao relógio. Então, cada vez nós fomos nos apegando mais ao tempo, cada vez mais preocupados e criando até fatores de ansiedade em função do tempo marcado, do tempo determinado, do tempo calculado. De qualquer forma,
tudo isso serviu para organizarmos a nossa vida enquanto encarnados, não é? Nós sabemos que temos um tempo de vida e muitas vezes ficamos preocupados se de fato estamos aproveitando bem esse tempo, o nosso próprio tempo, se estamos, digamos, trazendo para nós mesmo, não é, os benefícios que o tempo comprometido e o tempo livre está nos trazendo. Que tipo de benefício? O que é que eu estou ganhando com isso? Não é? Então, o tempo é uma forma de eu medir, de eu avaliar isso. O que é que eu fiz até aqui na minha vida? Não é? Puxa, já tenho 40 anos. Nossa, já passei dos 40. Tem gente que fala assim, já passei dos 40 como se já tivesse 90. Não é? Se sente velho já. Somos nós, não é? A nossa vaidade, o nosso orgulho, que nos prega essas armadilhas. E aí nós ficamos vivendo em função disso, não é? Puxa, já passei dos 40, agora estou com uma barriguinha um pouco grande, não é? Já começa a aparecer umas marcas no rosto, e nós ficamos muitas vezes presos a essas coisas e não fazemos aquilo que deveríamos fazer conosco mesmo. Ficamos muito preocupados com as aparências, não é? Com o exterior, como foi falado aqui durante todo esse estudo que foi feito. Enfim, nós nos preocupamos com as marcas do tempo. E quando deveríamos, na verdade, nos preocupar com o nosso interior, não é? Buscarmos, através do conhecimento, do estudo, das boas leituras, transformar isso em autoconhecimento, de modo a que eu possa melhorar por dentro, não basta por fora, né? Por fora eu vou numa academia, faço ginástica, faço uma cirurgia plástica. Isso é muito fácil de fazer, né? E isso nós somos mestres em fazer, e o homem criou todos os mecanismos para atender esses fatores que são consequência do tempo e que nos preocupam muito mais do que as nossas mudanças interiores. O que é que nós devemos fazer em verdade? Então, depois de criar o calendário e o relógio, ainda criamos o espelho, né? Então ficamos muito atrelados a essas limitações da própria vida humana, né? Então nós precisamos trabalhar o tempo mais a nosso favor, como foi dito ainda há pouco aqui, não é? A preparação para a vida em contínuo, a vida que fluirá ainda mais irrestrita e bela, né? A partir do momento em que nós tivermos que deixar a nossa vestimenta, que é a mais exterior, e também a outra, né? Que vai ficar aqui, porque tudo que é material fica no mundo, tudo que é material e do mundo a ele pertence, não pertence a nós, e nós ficamos então nessas lutas, né, muito humanas, preocupados com esse tempo que vai nos assinalando, né, digamos, a chegada ao final do caminho, né? Quando nós nos preocupamos com a idade que temos, não é a idade em si, mas é sim o tempo que ainda falta para eu partir, né? Falta pouco. Então, nós ficamos muito atrelados a esses convencionalismos humanos. Nós criamos muitos convencionalismos, foi tratado aqui há pouco no Livro dos Espíritos, porque nós ainda estamos muito mais voltados para as questões da vida material do que aquelas da vida espiritual. Parece que a vida espiritual é aquela que tem um valor secundário. Quando aqui nós estamos na Terra, nós fazemos tudo pela vida material, lutamos para ter o conforto material e tudo mais, e o espiritual, ainda que sejamos espíritas, ainda que frequentemos a casa espírita, ainda que nos dediquemos ao estudo da doutrina espírita,
Se formos fazer uma análise, né, do nosso dia a dia, vamos ver que ainda dedicamos mais tempo à vida material e às nossas necessidades corpóreas do que à nossa realidade íntima, ao nosso mundo interior, né? Então, é preciso que nós nos lembremos que para o Espírito o tempo é algo muito, digamos, é relativo, não é? Está relacionado sim com esses períodos, com essas existências materiais. O que é que os Espíritos disseram acerca do tempo? O que é o tempo na realidade espiritual, não é? Foi o Espírito Galileu Galilei quem, através de Camille Flammarion, nos deu uma definição de tempo, uma definição espírita de tempo, digamos assim, né? O tempo é a medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Então veja, a medida relativa não tem valor absoluto, né? É relativa. Se nós pudéssemos tomar conhecimento da vida em outros mundos, iríamos ver que as dimensões de tempo em cada mundo, né, são diferentes. São diferentes, não se contam como aqui. Ora, o espírito Mozart, ao tempo de Kardec, dando algumas comunicações, evocado que foi, nos contou sobre a realidade da vida em Júpiter, por exemplo, né? Então, em Júpiter, um espírito encarnado em Júpiter, digamos assim, vive cerca de 500 anos dos nossos. No entanto, um dia em Júpiter corresponde a mais ou menos 10 horas do nosso dia, tá? Então, são formas diferentes de se contar o tempo. Um espírito que desencarne com 500 anos em Júpiter, talvez não desencarne tão velho quanto um outro que desencarna aqui com 80. Porque são modos diferentes, não é, de lidar com essa dimensão relativa. Nós, então, aqui estabelecemos determinados parâmetros para medir esse tempo. E em cada mundo, então, vamos ter parâmetros diferenciados. Os próprios Espíritos disseram, não há no universo dois mundos iguais. Dois mundos iguais. Há bilhões e bilhões e bilhões de planetas espalhados pelo cosmos. Não há dois iguais. Portanto, não há duas condições de vida iguais. Não há dois tempos iguais. Não há duas formas de administração da vida iguais. Não há na Terra dois seres iguais, nem dois perispíritos iguais. Não há essa igualdade na criação divina, né? Deus, poderíamos dizer, é a criatividade em grau superlativo, absoluto, né? Cada ser é um em si mesmo. Não há duplicata, não há clone exato, né? Não há irmãos gêmeos que são absolutamente iguais. Então, as condições de vida em cada lugar, em cada sistema de mundo são diferentes. Nós estamos aqui, nós não pertencemos à Terra, nós estamos na Terra, né? Nós não somos da Terra. Estamos ligados a ela, certamente por vínculos muito antigos, não só em relação ao orbe em si mesmo, mas principalmente àqueles que fazem parte da própria humanidade terrestre, uma parte dos quais estão vinculados a nós pelo afeto, alguns por razões kármicas, outros, né? Então por isso nós estamos aqui ainda, porque quando vamos encarnar, nós nos sentimos atraídos para o lugar onde melhor nós poderíamos trabalhar a nossa própria individualidade, onde poderíamos eventualmente
resgatar erros do passado, quitar débitos, enfim, nos ajustarmos, nos acertarmos uns com os outros, não é? Então, essa é a nossa ligação, uma ligação também temporária, transitória. Estamos numa escola, não é? Como costumamos dizer, mas nós ainda temos tantos problemas de ordem psíquica, mental, espiritual, que poderíamos até mesmo dizer que estamos em verdade num hospital-escola, porque precisamos nos tratar também, né? Tanto são os desatinos que nós cometemos no dia a dia, com a aparência de normalidade, né? Muitas vezes o ser humano comete verdadeiras aberrações no campo dos relacionamentos. Então, com isso vamos criando situações novas, algumas, que nos prendem ainda mais, né, ao mundo e aos espíritos que caminham conosco, e vamos também repetindo velhas experiências, velhos erros, dadas as nossas tendências, as nossas dificuldades, não é, de superação. Então, nós ainda estaremos aqui por algum tempo, não sabemos quanto. Segundo a ciência, a nossa Terra ainda tem um tempo de folga para existir, aproximadamente 5 bilhões de anos. Então não precisamos nos preocupar com isso, né? Mas deveríamos sim trabalharmos pela nossa emancipação, pela nossa libertação, o quanto antes possível, não é? Porque não é nada confortável, como todos aqui já sabem, com certeza, viver num mundo de expiações e provas, não é? Tantos os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nas nossas existências corpóreas. Então, esse tempo, sendo relativo, não é, está mais adequado às nossas criações e necessidades. É como nós mensuramos o tempo no passado distante, 6.000 anos atrás. Os próprios egípcios já dividiam o tempo praticamente como ele é dividido hoje por nós. Cada dia tinha 24 horas, cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos. 6.000 anos atrás. Afinal, eram capelinos, não é? Espíritos com grande desenvolvimento intelectual, e segundo Emmanuel, dos espíritos que vieram para a Terra, os que se agruparam no Antigo Egito eram os que estavam em melhores condições, do ponto de vista espiritual e evolutivo, né? Conquanto tivessem sim algumas questões a tratar aqui, mas também foram os primeiros e os mais numerosos a retornar ao sistema de capela. Está lá em A Caminho da Luz, não é? A informação do nosso Emmanuel. Mas eles então tinham uma técnica, uma ciência extraordinária, não é? Por isso puderam criar esse calendário já praticamente com uma forma definitiva, não é? Havia alguma nuance diferente do que nós conhecemos hoje, mas a diferença era mínima em termos de, cálculo, não é? Dos meses, dos dias de meses, mas no final das contas os anos tinham mesmo 365 dias, cada mês 30 dias, e assim eles faziam a sua medição e administração desse tempo. O André Luiz, tratando da questão da nossa evolução, em Evolução em Dois Mundos, um livro fantástico, extraordinário, que merece ser lido e relido diversas vezes. Há muita informação importante e que nos ajuda a entender melhor o próprio desenvolvimento da vida em nosso planeta e de como nós mesmos chegamos até aqui, por onde passamos, o que desenvolvemos em cada etapa, não é? E ele diz que o princípio inteligente, num dos primeiros capítulos aqui do livro, só para sair daquela condição primária,
ou primeira, não é, dos seres unicelulares, os vírus e bactérias que primeiramente apareceram na Terra, ou as moneras, na classificação científica, para chegar aos primeiros, digamos, os primeiros sinais da razão ou do pensamento contínuo. O princípio inteligente levou 15 milhões de séculos, o que equivale a quanto? 1,5 bilhão de anos, não é? 1,5 bilhão de anos para sair daquela condição, digamos, total inconsciência e de desenvolvimento rudimentar, não é? Para começar a formular os pensamentos contínuos, porque o pensamento fragmentário já existe no reino animal, não é? O pensamento contínuo aparece no reino hominal, não aparece com o homem, não aparece junto com o homem, porque os primeiros homens também não tinham pensamento contínuo. Ele veio a surgir na linha do tempo do desenvolvimento humano, não é? Que também se deu por etapas. Então, nós fomos caminhando a partir de alguns 2 ou 3 milhões de anos, né, caminhando sobre a Terra, e fomos desenvolvendo no nosso interior, as nossas potencialidades foram aflorando, as nossas faculdades foram sendo preparadas de modo a que pudéssemos chegar vamos dizer assim, à idade da responsabilidade, né? E aí veio o livre-arbítrio, a vontade, a memória, a mediunidade, foram aparecendo essas faculdades uma a uma ao longo desse tempo. Milhares de séculos transcorreram até que chegássemos aos dias de hoje. Só para nós termos mais um parâmetro em relação a tempo, relacionado ao espírito humano, ao espírito encarnado na Terra, o próprio André Luiz identifica junto com a antropologia, ou antes da antropologia, que veio depois para definir essas datas, esses tempos, que há mais ou menos 200 mil anos, então, começou, digamos, praticamente o processo civilizatório na Terra. 200 mil anos, com o homem de Neandertal. Mas não a civilização como nós a conhecemos hoje, claro. Uma civilização primitiva, rudimentar, um ser humano que já trabalhava melhor na pedra, o sílex, né? E já produzia até obras com grande arte, até com beleza estética. É só ir aqui ao Museu de Londres, a gente vê lá as peças que foram encontradas de milhares de anos atrás, produzidas pelo homem, né? Uma beleza, se imaginarmos que aquilo tem 20, 30 mil anos de existência. Então, para o homem, né, o tempo é uma medição importante, é um fator importante. Só não podemos criar e alimentar a ansiedade em função do tempo. Tentarmos viver mais naturalmente e deixarmos, né, que as coisas importantes aconteçam no seu tempo certo. Não precipitarmos as coisas como muitas vezes nos acontece e depois, né, não dão certo ou trazem consequências desastrosas para a nossa própria evolução. Então, é trabalharmos num sentido positivo, confiando, né, em Deus, nas suas leis, confiando na espiritualidade, nos amigos que temos do outro lado, porque quando viemos para este mundo, deixamos amigos no plano espiritual. Quando sairmos daqui e formos para lá, deixaremos amigos aqui, não é? É assim a dinâmica da vida. Da mesma forma que ao vir do mundo espiritual para cá, nascemos, somos acolhidos, não é, por uma família, quando voltarmos para o mundo espiritual, é como um renascimento
na erraticidade, não é? Na pátria maior, recebidos que seremos por entes queridos que nos antecederam nessa grande viagem e pelos amigos que ficaram ou que partiram antes de nós, não é? Então, que saibamos viver o nosso tempo de acordo com as nossas reais necessidades e que façamos o melhor em cada experiência, em cada situação, não é? Guardadas as nossas próprias limitações de tempo e espaço. Muita paz.